Thalia olhou fixamente para o espelho. O rosto que ela viu inúmeras vezes desde o nascimento a encarou de volta. A única diferença era que a garota no espelho, em vez de exibir um sorriso gracioso e olhos brilhando de sensualidade, agora mostrava um olhar ansioso e inquieto e lábios secos e nervosos. A babá, enquanto penteava cuidadosamente os longos cabelos dela, comentou que ela realmente lembrava a Lady Senevier, e que com todo aquele cuidado ao se vestir, parecia estar vendo a própria Lady Senevier aos 18 anos novamente. Thalia afastou com um tapa a mão rechonchuda que brincava com seus cabelos. O comentário insensível da babá, de que era um elogio dizer que ela se parecia com outra pessoa, irritou Thalia profundamente. Thalia ordenou que a babá parasse de escovar seus cabelos, e que lhe trouxesse apenas o vestido. A babá caminhou de forma desajeitada até o baú, e ao retirar um vestido de cetim vermelho, chamou Thalia para ver, explicando que aquele era o vestido que Lady Senevier havia usado quando entrou no palácio pela primeira vez, e que provavelmente o havia guardado para ela. O rosto de Thalia se contorceu em desgosto, e ela perguntou se a babá se lembrava do que sua mãe usava anos atrás. A babá respondeu com entusiasmo que jamais poderia esquecer aquele dia, pois Lady Senevier parecia alguém de outro mundo, e só de saber que alguém tão bela podia existir, já a emocionava até as lágrimas. A babá suspirou, mantendo um olhar sonhador e distante, enfatizando que nem mesmo Sua Majestade conseguia desviar o olhar dela. Thalia reprimiu uma risada sem graça. Será que essa mulher realmente acreditava que aquele encontro era um grande romance? Naquela época, o imperador já tinha uma imperatriz, com quem havia compartilhado 6 anos de casamento e ela estava grávida. Seu encontro com Senevier não passou de um adultério sórdido, nada mais, nada menos. Mesmo após a morte da antiga imperatriz Bernadette e a ascensão de Senevier como a nova imperatriz, o povo jamais se esqueceu, pois enquanto Thalia vivesse, ninguém esqueceria o pecado vergonhoso da união deles. Engolindo a resposta amarga que lhe subia à garganta, Thalia arrancou o vestido das mãos da babá, e afirmou que se ela tinha tempo para conversas inúteis, deveria terminar de prepará-la. Assim que a babá a vestiu, Thalia ajeitou o cabelo e olhou-se mais uma vez no espelho. Vestindo o vestido da mãe, ela se parecia ainda mais com ela. Naquela noite, mais do que nunca, ela queria estar bonita, se possível, ainda mais bonita do que sua mãe. Que todos olhem para mim, que se esqueçam que ela existe. Thalia repetiu essas palavras em sua mente. Uma fome intensa ardia em seus profundos olhos azuis. Não era o olhar de uma princesa imperial, mas de uma mendiga nas ruas. Tomada por um súbito desgosto, Thalia agarrou um castiçal e golpeou o espelho. Um estalo seco ecoou, enquanto rachaduras semelhantes a teias de aranha se espalhavam pelo vidro. A babá, assustada, caiu no chão com um baque surdo. Thalia jogou o castiçal de lado e falou friamente: "Estou farta desse espelho, traga-me um novo." Thalia encarou seu reflexo fragmentado em dezenas de pedaços, e então girou nos calcanhares. Ao sair da sala, ela encontrou um guarda posicionado no corredor, um dos homens que Senevier havia enviado. Seu rosto ficou vermelho ao olhá-la, mas ela o ignorou e desceu as escadas. Do lado de fora do anexo do palácio, uma carruagem com detalhes dourados aguardava, acompanhada por 4 guardas. Naquele instante, o guarda que se aproximava para fechar a porta deixou escapar que naquela noite, a princesa estava verdadeiramente deslumbrante. Thalia lançou-lhe um olhar fulminante, deixando claro que não precisava de seus elogios, e ordenou que ele não desperdiçasse palavras e simplesmente fosse embora. A carruagem avançou, e Thalia recostou-se no assento, olhando através das cortinas esvoaçantes para o céu tingido de carmesim. Se ao menos o banquete desta noite pudesse ser tingido dessa mesma cor, se ao menos o caos irrompesse e arruinasse tudo, pensou Thalia. Ela sentia os nervos à flor da pele, mas o palácio à sua frente pulsava com música vibrante e luz radiante. Quando a carruagem parou, Thalia desembarcou, franzindo a testa enquanto observava o amplo caminho de mármore e os jardins ornamentados que levavam ao salão de banquetes. Assim que ela caminhou a passos largos em direção à entrada, o atendente gritou, anunciando que Sua Alteza, a segunda princesa Thalia Hohengirta, estava entrando. De cabeça erguida, Thalia entrou na sala de banquetes dourada. Ela sentiu centenas de olhares a percorrerem da cabeça aos pés. Ela saboreou o choque, a raiva, o desconforto e a admiração relutante deles enquanto avançava com passos graciosos. A multidão se abriu como a maré que recua. Como se eu fosse uma praga, Thalia sorriu com veneno ao pensar nisso. Em seguida, alguém bloqueou seu caminho, e perguntou o que ela estava fazendo ali. Ela ergueu os olhos para o homem, apenas mais um daqueles seguidores de mente vazia que veneravam sua virtuosa meia-irmã mais velha, Ayla. Thalia deu-lhe um sorriso malicioso, o mesmo tipo de sorriso que viu sua mãe usar para seduzir homens inúmeras vezes. O rosto cauteloso do homem ficou vermelho como um tomate. Atordoado, ele deu um passo para trás. Thalia se aproximou ainda mais, erguendo o queixo com orgulho, e afirmou que aquele era o palácio de seu pai e que o banquete era para seus irmãos, questionando que mal havia em ela estar ali. Olhando diretamente nos olhos, ela observou-o congelar no lugar, incapaz de se mover. Uma estranha satisfação, misturada com profundo desgosto, invadiu Thalia. Sem dizer mais nada, ela passou pelo tolo gaguejante, e caminhou com firmeza em direção ao centro do salão.
Thalia percebeu que seus irmãos pareciam ainda não ter chegado, pois normalmente, o príncipe herdeiro do Império e seu meio-irmão Garys estariam no centro do salão de banquetes ou no segundo andar, observando o salão abaixo como um soberano. E ao seu lado, sempre, estava Ayla, irradiando elegância e equilíbrio, mas naquela noite, talvez Ayla Hohengirta nem aparecesse. Thalia deu uma risadinha, enquanto erguia um cálice de prata de uma pequena mesa redonda. Ela se lembrou da imagem de Ayla desabando no meio do salão de banquetes, o rosto pálido como a morte, e sentiu uma cruel satisfação florescer em seu peito. O jeito como ela vomitou vinho no chão de mármore, parecia quase como se estivesse derramando seu próprio coração. Ninguém sabia o quanto Thalia gostaria de poder realmente fazer com que aquilo acontecesse. Ao recordar a cena de sua meia-irmã convulsionando no chão, ela se lembrou do que havia pedido em oração: morra Ayla, por favor, nunca mais abra os olhos. Perdida em seus pensamentos sombrios, Thalia virou a cabeça na direção da voz que a chamou. Um homem estava de pé, elegantemente vestido com um traje cerimonial verde escuro, com uma das mãos pressionada sobre o peito. Seu rosto era familiar, mas ela não conseguia se lembrar claramente do nome dele, apenas que sua mãe certa vez o havia chamado de Conde Serian. Fazendo uma reverência, o homem roçou os lábios no dorso da mão dela, e disse que a cada dia que passava, ela ficava mais bela. O toque lhe causou uma sensação incômoda, como a de um verme úmido rastejando sobre sua pele, mas Thalia forçou um sorriso e perguntou se sua mãe havia pedido que ele lhe fizesse companhia. Ele respondeu de forma diplomática que a imperatriz estava sempre preocupada com Vossa Alteza, e comentou que mesmo que ela não tivesse pedido, não resistiria a falar com ela, pedindo então que olhasse ao redor. Ele informou que todos os homens ali estavam com os olhos voltados para ela, dizendo que assim como ele, todos desejavam se aproximar, beijar sua mão e cobri-la de elogios, mas acabavam reprimindo esses impulsos por temerem o desfavor do príncipe herdeiro. Thalia perguntou se ele não se sentia da mesma forma, e ele respondeu que já fazia muito tempo que havia conquistado o ódio do príncipe herdeiro, dizendo que isso tornava aquela noite uma bênção disfarçada, pois foi por esse motivo que lhe foi concedida a honra de escoltá-la. Thalia desprezava homens que a pressionavam com atenção excessiva, mas suportar centenas de olhares penetrantes sozinha era pior do que ter um escudo conveniente ao seu lado. Então ela aceitou a escolta dele, e perguntou o que sua mãe havia dito, sugerindo com ironia se teria sido algo como um pedido para que salvasse sua pobre filha mais velha, condenada a vagar como uma ovelha negra. Ele respondeu que sua majestade o havia instruído apenas a garantir que Vossa Alteza desfrutasse plenamente da noite. O conde Serian a conduziu em direção ao palco, e avisou que também havia recebido a orientação de assegurar que ela brilhasse mais do que qualquer outra pessoa naquele salão. O conde, curvando-se profundamente diante dela, perguntou se Vossa Alteza lhe concederia a honra daquela dança. Thalia olhou com desgosto para a mão macia e sem calos dele, sem sentir a menor vontade de tocar em um homem que mal conhecia, mas os cochichos e olhares de soslaio da multidão despertaram sua rebeldia. Ela sabia que eles prefeririam que simplesmente desaparecesse ou ficasse quieta em algum canto, fingindo que não existia, mas Thalia jamais faria isso. Então, ela colocou a mão na dele. Imediatamente, ele a puxou para perto e a guiou pelo chão com habilidade comprovada. Embora normalmente detestasse contato físico, até mesmo Thalia não pôde deixar de admirar sua maestria. O conde Serian conhecia os passos impecavelmente, e possuía o raro talento de fazer sua parceira brilhar. Thalia sempre adorou dançar, mas nunca seus movimentos lhe pareceram tão graciosos, e não era apenas imaginação dela. Enquanto o conde a girava com destreza, ela percebeu na multidão, centenas de olhos seguindo cada movimento seu, os mesmos nobres que sempre a desprezaram, agora incapazes de desviar o olhar da bastarda imperial que outrora tanto odiavam. Thalia sentiu uma onda de triunfo. No passado, quando ela aparecia em público, as pessoas lançavam olhares furtivos, fingindo não encarar, mas revelando expressões carregadas de desdém e cautela. Mas esta noite foi diferente. Naquela noite, eles a olhavam da mesma forma que olhavam para sua mãe Senevier, com medo misturado a fascínio. Ela sentia os olhares deles se agarrarem a ela como fios, envolvendo seu corpo com força. Por um breve instante, ela sentiu como se fosse Senevier, a criatura mais poderosa, perigosa e bela do mundo. Mas sua doce vitória durou pouco. A música parou abruptamente, pois as verdadeiras estrelas da noite haviam chegado. Ao som do estrondoso anúncio do mordomo, informando a chegada do príncipe herdeiro Garys Hohengirta e da primeira princesa Ayla Hohengirta, os dois irmãos imperiais entraram no salão com postura majestosa, descendo os degraus de mármore. O conde Serian esboçou um sorriso melancólico, e comentou que era uma pena que aquele momento tão agradável tivesse sido interrompido. Thalia não ouviu nada, seu olhar penetrante estava fixo em Ayla, pois ela parecia radiante como sempre, como se sua recente humilhação tivesse sido apagada de sua memória. Thalia observava em silêncio, enquanto seus meio-irmãos se deleitavam com a admiração. Quando se virou para as mesas, percebeu que os nobres que antes olhavam para Ayla e Garys agora a encaravam furtivamente, trocando olhares discretos. Cada nervo de seu corpo se contraiu, e ela quis arrancar os olhos deles, ordenando em pensamento que não a comparassem a eles. Ela forçou uma expressão de indiferença no rosto, embora a fúria quase explodisse de seu peito.
Então o homem ao lado dela sussurrou novamente, alheio ao seu estado de espírito, comentando que parecia que os dois pretendiam ignorar Vossa Alteza completamente, e perguntando o que ela faria, se iria até eles primeiro para cumprimentá-los. Divertido, ele exibiu um sorriso irônico, e perguntou se não havia sido por esse motivo que ela havia ido até ali naquela noite. Thalia mordeu o lábio. Na verdade, ela veio para arruinar a noite perfeita deles, para semear discórdia em seu momento de adoração universal. Reunindo coragem, ela pegou sua taça de vinho e se virou para seus irmãos. Então, com passos firmes, começou a atravessar o corredor, mas nesse instante, Varkas Laego Siorca apareceu na porta. Thalia ficou paralisada, sentindo o coração bater forte e descontroladamente, como se tivesse sido pega de surpresa. Fiel à sua natureza de não gostar de atenção desnecessária, ele ergueu a mão para impedir que o atendente anunciasse seu nome, e desceu as escadas com elegância e postura ereta. Apesar de seus esforços, todos os olhares se voltaram para Varkas, até mesmo a presença imponente do príncipe herdeiro pareceu ofuscada por sua chegada. Thalia observou avidamente, percorrendo da cabeça aos pés, como sempre, ele vestiu o impecável uniforme formal da guarda imperial. Como Thalia esperava, Varkas caminhou diretamente para o centro do salão, onde Gares e Ayla estavam. Ele fez uma reverência a Gares na medida exata, sem exagero nem falta, e em seguida se voltou para Ayla, que sorriu timidamente. As pontas dos dedos de Thalia tremiam, e ela apertou a taça de vinho com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Quando Varkas estendeu a mão para a verdadeira princesa, e Ayla colocou timidamente a sua na dele, uma agonia lancinante tomou conta do interior de Thalia. Não o toque, não se atreva a tocar em Varkas, ela ansiava por gritar isso, embora não tivesse esse direito. Para não se envergonhar, mordeu os lábios até que ardessem. O homem ao seu lado, que antes pareceu se deleitar com a perspectiva de problemas, passou a incentivá-la suavemente, sugerindo que talvez fosse melhor saírem do salão naquele momento. Suas palavras a trouxeram de volta à realidade. Thalia não veio ali para se encolher de vergonha. Thalia firmou a expressão, ergueu o queixo e atravessou o salão. Aqueles que rodeavam o príncipe herdeiro, a primeira princesa e o nobre oriental afastaram-se, ávidos pelo espetáculo. Ela saudou, de forma lenta, seu estimado irmão e sua amada irmã, ignorando Varkas deliberadamente e dirigindo suas palavras apenas a Gares e Ayla. Encará-lo de frente parecia perigoso demais, como se isso pudesse romper o último fio de razão ao qual ela se agarrava. Em vez disso, ela manteve o olhar fixo apenas no rosto de Ayla, e falou com uma doçura carregada de zombaria, dizendo que ficava aliviada em ver que ela havia recuperado a saúde, já que não fazia muito tempo que não parecia estar muito bem. Ayla agradeceu a preocupação, exibindo um sorriso cheio de calor, sem qualquer traço de sombra. Um arrepio percorreu a espinha de Thalia. Essa mulher sabia que sua meia-irmã havia drogado seu vinho, e mesmo assim seus olhos não demonstravam o menor traço de raiva. Ela olhava para Thalia como quem olha para um objeto qualquer jogado no corredor, como um cálice, um prato, um castiçal. Quem desperdiçaria sua ira com tais coisas? A serenidade, a indiferença quase absoluta, despertou uma onda de arrependimento. Thalia estalou a língua em irritação, e pensou que deveria ter dado veneno a ela, e não um emético, mesmo que isso significasse sua execução ou a condenasse a queimar eternamente no inferno. Comparada a essa mulher, até mesmo a fúria sem disfarces de Gares parecia quase humana. Gares rosnou ao se inclinar para perto dela, questionando como ela ousava aparecer ali, e com desprezo, criticando suas vestes como vulgares, além de insinuar que sua mãe a teria incentivado a seduzir também os seus vassalos. Que crueldade, irmão, Thalia murmurou, enquanto abria bem as saias, exibindo-as. Thalia comentou que aquele vestido era o mesmo que sua mãe havia usado na primeira vez em que conheceu sua majestade, o imperador, e destacou que ele carregava um significado profundo. Um silêncio sombrio tomou conta do salão, enquanto chamas de fúria brilhavam nos olhos do príncipe herdeiro, e Thalia, que adorava brincar com fogo, comentou que o pai provavelmente devia adorar aquele vestido, questionando se o irmão não concordava. Os ombros de Gares se ergueram quando ele se arrepiou, prestes a atacá-la, mas sua esperta irmã gêmea jamais permitiria que aquela cena acontecesse. Com um timing perfeito, Ayla colocou a mão no braço dele para contê-lo, e se voltou para sua meia-irmã com um sorriso claro e sereno, afirmando que o vestido combinava muito bem com ela. Então, Ayla se aproximou do noivo, e ao se encostar em Varkas com uma expressão de pura felicidade, afirmou que agradecia a presença de Thalia, explicando que aquele era um dia muito significativo para ambos, especialmente para ela, e que quanto mais pessoas celebrassem junto deles, mais feliz se sentiria. Thalia lançou um olhar furioso para aquela mão, desejando arrancá-la, e se visse Varkas sorrir para Ayla, certamente perderia a cabeça. Então, Ayla voltou a falar, com a voz suave, anunciando que a data oficial de seu casamento finalmente havia sido marcada, e explicando que no início da Estação dos Ventos, viajaria para o leste para se juntar à casa Siorca, mas antes disso, ainda precisariam receber a bênção dos santos e realizar uma peregrinação, e que por isso, deveriam partir antes que o calor chegasse, concluindo que aquela poderia ser a última vez que se viriam. Ela fingiu um suspiro melancólico, e afirmou que ficava feliz por terem se encontrado antes de sua partida do palácio, pois ao menos puderam se despedir.
Virando-se levemente, ela encostou o ombro no de Varkas mais uma vez, e acrescentou com carinho que eles deveriam aproveitar, à vontade, o banquete oferecido a eles. O sorriso misericordioso dela fez o sangue de Thalia ferver, e Thalia perguntou de repente se aquela era mesmo a última vez, afirmando que então precisava abençoar o futuro de sua querida irmã. Ao dar um passo à frente, o homem que observava em silêncio a guerra entre as irmãs reagiu instantaneamente, estendendo o braço em gesto protetor diante de sua noiva. Antes que Varkas pudesse bloquear completamente seu caminho, Thalia tirou seu vinho, derramando no peito de Ayla. Thalia mencionou que rezava todos os dias para que, em breve, ela ficasse exatamente daquela forma, e o salão inteiro prendeu a respiração diante da crueldade de suas palavras. Até mesmo Ayla, que até então se mantinha inabalável, empalideceu, com o rosto perdendo a cor, e sua expressão de medo genuíno quase levou Thalia a cair na gargalhada. Mas o triunfo de Thalia foi passageiro, uma mão forte agarrou seu pulso, puxando-a bruscamente para frente. Por fim, ela não teve outra escolha senão encará-lo diretamente, encontrando um par de olhos azuis claros, frios e tomados por uma fúria abrasadora voltados para ela. Varkas, com sua voz calma e monótona de sempre, afirmou que ela realmente não entendia que existiam limites que jamais deveriam ser ultrapassados. Thalia se contorceu, tentando se libertar de seu aperto, mas a mão de ferro de um cavaleiro experiente era como uma algema. Agindo como um escudo leal, Varkas bloqueou o caminho entre o príncipe herdeiro e Ayla, puxando Thalia para mais perto enquanto perguntava até onde ela precisava cair para ficar satisfeita, e questionando se mostrar o fundo do poço de sua alma ainda não havia sido suficiente. Thalia perguntou se ele achava que já havia visto seu pior, erguendo o queixo enquanto uma risada aguda escapava de seus lábios. Ela se inclinou para mais perto, exibindo um sorriso doentio e perigoso, e perguntou se ele imaginava saber algo sobre o que era o verdadeiro fundo do poço, aconselhando-o a não se iludir. Enquanto outros homens teriam se derretido sob seu olhar e perfume, Varkas permaneceu impassível com seu olhar repleto apenas de um desprezo cansado. Thalia sentiu um impulso irresistível de cravar suas unhas cuidadosamente afiadas naqueles olhos gélidos, mas conteve-se e afirmou que, talvez, do ponto de vista dele, ela parecesse estar em uma situação muito ruim, porém ainda estava longe de seu pior momento. Nos olhos dele, ela enxergava um abismo profundo à espera, e sentia que um dia, ele certamente a lançaria nele. Mas se tivesse de cair, antes de ser arrastada para o fundo, ao menos deixaria longas marcas de garras no futuro deles, pois Thalia considerava isso justo. Seus olhos azul escuros pareciam arder com veneno, enquanto o olhar pálido dele encontrou dela com igual perigo, criando uma tensão tão palpável que parecia capaz de cortar a carne, até que de repente, uma voz semelhante à de um pássaro ferido irrompeu. Imediatamente, o homem que encarava Thalia se virou para sua noiva, que puxou levemente a barra do casaco dele, com a voz trêmula em súplica. O rosto de Ayla expressava uma piedade insuportável, capaz de comover qualquer coração, enquanto ela dizia que queria trocar de roupa e perguntava se ele poderia levá-la dali. Varkas respondeu que faria como ela ordenasse, e então passou um braço pelos ombros de Ayla antes de se virar. Sem olhar para trás, conduziu sua noiva para fora do salão. Para ele, Thalia já havia sido apagada da memória. A loucura que consumira Thalia se dissipou num instante, deixando apenas desespero, dor e ciúme. Mas mesmo em meio à angústia lancinante, ela se manteve com uma falsa dignidade. Com um sorriso de quem se considerava vencedora, ela caminhou em direção ao terraço onde estavam dispostos comida e vinho, mas antes que pudesse beber mais uma taça, o conde Serian se apressou e arrancou o cálice de sua mão, afirmando que ela deveria sair do salão imediatamente. Ela perguntou o motivo, questionando se ele não havia ouvido a própria primeira princesa convidá-la a aproveitar o banquete como quisesse, mencionando que ainda não havia se divertido o suficiente. Serian afirmou, com urgência, que admirava a audácia de Vossa Alteza, mas alertou que a fera atrás dela parecia pronta para atacar. Ele lançou um olhar rápido na direção do príncipe herdeiro, e como havia dito, o rosto de Garys parecia o de um assassino, como se pudesse desembainhar a espada a qualquer segundo. Em outro dia, Thalia poderia tê-lo provocado ainda mais, mas não agora, suas forças haviam se esgotado. Do lado de fora do jardim, uma carruagem já aguardava. Um guarda abriu a porta como se esperasse. Thalia subiu no degrau, mas antes que pudesse se acomodar no assento almofadado, alguém a empurrou violentamente. Ela caiu no chão da carruagem, e ao olhar para cima, percebeu que Garys havia empurrado seu guarda e agora pairava sobre ela, os olhos brilhando com uma fúria selvagem. Ele rosnou que suportavam a existência dela apenas por pura contenção, enquanto sua mão calejada apertava o pescoço dela. Garys apertou o aperto com as duas mãos. Thalia se debateu, as unhas cravando-se nas cordas tensas de suas mãos, mas a raiva o tornava insensível à dor. Aproximando-se para falar junto ao ouvido dela, ele declarou, com desprezo, que por muito tempo havia suportado e se contido repetidas vezes, acrescentando que ela não precisava mais provocá-los, pois já a odiavam o suficiente. Finalmente, ele a soltou, ficando de pé. Thalia agarrou a garganta, ofegando violentamente, tossindo tanto que mal conseguia respirar.
Ele mandou que ela se lembrasse de que a intromissão de sua mãe e a presença dela, a quem insultou como um bastardo imundo vagando livremente pelo palácio, seriam apenas temporárias, e então, quase em tom de deboche, fechou a porta da carruagem para ela e foi embora. Quando o conde Seri abriu a porta da carruagem para verificar se Thalia estava bem, ele e o guarda perceberam que ela olhava para duas de suas unhas cuidadosamente afiadas, que estavam quebradas e pegajosas de sangue. Ela as tocou com carinho, passando-as suavemente pelo rosto, e murmurou com a voz rouca, que as cultivaria novamente, desta vez mais afiado o suficiente para penetrar nos ossos. Um riso entrecortado escapou de seus lábios como ar que escapava, ela nem sabia por que estava rindo. O conde e o guarda olhavam para ela como se ela tivesse enlouquecido, talvez eles estivessem certo, ela havia enlouquecido há muito tempo. Ela se esparramou pelo chão escuro da carruagem, rindo sem parar por um longo tempo. Todo o palácio fervilhava de agitação, pois em poucos dias, a primeira princesa e o príncipe herdeiro partiriam em peregrinação. Era tradição entre os descendentes de Darian, o grande imperador que unificou as nações, fazer essa jornada sagrada após atingirem a idade adulta. As mulheres geralmente partiam antes do casamento, e os homens aos 20 anos, mas como Ayla e Gares nasceram no mesmo dia, considerou-se apropriado que recebessem a bênção juntos. Assim, suas bagagens foram preparadas lado a lado, e para proteger os dois mais importantes depois do imperador e da imperatriz, a elite da guarda imperial foi mobilizada. Naturalmente, o comando-geral coube a ninguém menos que Varkas, o comandante da guarda. Por causa disso, Thalia frequentemente o avistava pelas janelas de seu palácio, caminhando pelo pátio. Ainda hoje, sob a chuva constante, ele inspecionou armas, cavalos e equipamentos de viagem. Thalia estava deitada no parapeito da janela, olhando fixamente sem piscar. Varkas inclinou a cabeça para cima, como se estivesse medindo o tempo pelo céu. Uma chuva prateada cobria seu rosto com um brilho suave, preenchendo sua visão. No dia em que ela se apaixonou por ele, também estava chovendo. Thalia fechou os olhos, lembrando-se daquele dia. Naquela época, não haviam se passado nem 2 semanas desde que ela deixou a propriedade de Taren, e entrou no Palácio Imperial. Sua mãe se alegrou, declarando que finalmente o nome de sua filha havia sido inscrito na genealogia imperial, mas para Thalia, chegar a este lugar desconhecido era pura miséria. O Palácio Imperial não era nada parecido com o que sua mãe havia descrito, era desolado, assustador. Para onde quer que fosse, olhares penetrantes a seguiam, e os atendentes ali eram ainda mais frios que os servos de Taren. Ela se sentia como uma criança abandonada, sem lugar a que pertencer, então, sempre que tinha oportunidade, escapava secretamente de seus aposentos e vagava perto do palácio isolado. Ela frequentava especialmente o Jardim dos Fundos, e como Senevier havia declarado que apagaria todos os vestígios da falecida imperatriz, todas as flores e árvores foram arrancadas do chão. O jardim havia se tornado um verdadeiro deserto, só havia montes de terra espalhados e ninguém aparecia por lá. Naquele dia também, ela havia escapado da babá insistente, e da criada que arranhava seu couro cabeludo com um pente afiado sob o pretexto de ajeitar seu cabelo. Desde o meio-dia, chovia torrencialmente, não havia um único trabalhador no jardim. Aproximando-se do monte de terra, Thalia olhou para baixo, um pequeno pássaro se debatia na lama, piando lamentavelmente, parecia que ia morrer a qualquer momento. Thalia olhou fixamente para a cena, e antes que percebesse, perdeu o equilíbrio, escorregou e caiu na lama. O vestido verde que sua babá havia feito para ela estava arruinado, com lama grudada em seus cabelos cuidadosamente trançados. Uma onda de raiva a invadiu, ela se levantou e murmurou um palavrão baixinho. Ela se perguntou por que deveria se importar com um pássaro, criticando a si mesma por estar agindo de forma idiota, e fazendo uma coisa tão estúpida. Resmungando, ela se virou para sair da lama quando um grito fraco a alcançou novamente, tão fraco que apenas um ouvido atento poderia ouvi-lo, mas para Thalia, soou como um grito de dor. Ela adentrou ainda mais na água lamacenta, e lá, viu as asas frágeis e a cabeça caída do pequeno pássaro. Ela o pegou com cuidado, e o pequeno pássaro deu uma leve pulsação, o que a fez perceber que ele ainda estava vivo. Algo apertou seu peito, ela não sabia o que era aquele sentimento, ela não sabia por que doía ver o filhote, perdido, abandonado. Ela envolveu o corpo frágil em suas mãos, e soprou ar quente sobre ele, enquanto o pequeno pássaro continuava lutando desesperadamente para sobreviver. Ela pressionou o pássaro delicadamente contra o lugar mais quente sob o pescoço, e em seguida olhou para a encosta íngreme e lamacenta. A chuva caiu com mais força, amolecendo a terra e transformando-a em lama. Subir parecia impossível, a única saída seria rastejar de 4 como um animal. Thalia mordeu o lábio, ela não podia abandonar o pássaro que salvou, mas também não podia descartar sua dignidade de princesa e rastejar como um animal pela lama. Então ela ficou parada, encharcada pela chuva. Foi então que, através do véu nebuloso da chuva, um menino apareceu. Ele era alto, envolto em um manto preto como de um monge, com o capuz abaixado. Mesmo assim, Thalia conseguia ver claramente seus olhos azuis claros e luminosos através da cortina de chuva, eram de uma beleza insuportável.
Um arrepio percorreu a espinha de Thalia. Naquele momento, ela pensou que fosse o frio, mas olhando para trás, talvez ela já tivesse pressentido que aquele garoto, com o olhar distante, um dia transformaria sua vida num inferno. Se ela tivesse reconhecido aquele pressentimento vago pelo que era, talvez tivesse atirado o passarinho na lama, rastejado para fora como um porco que desconhece a vergonha e a sujeira, e fugido o mais longe possível do menino de olhos azuis. Ela teria apagado todos os vestígios dele de sua mente, mas Thalia, de 8 anos, não fazia ideia de que o menino na chuva se tornaria seu desespero. Então, ela olhou para ele, e em seu tom áspero de sempre, perguntou se ele não percebia que ela havia caído e não conseguia sair. Os olhos do menino se estreitaram. Ele parecia prestes a perguntar por que ela havia entrado em tal lugar. Mas em vez de perguntas, ele deslizou graciosamente para dentro do buraco, sem se importar que suas calças finas e botas de couro lustradas estivessem salpicadas de lama. Thalia olhou em choque. Ela jamais esperaria que um garoto com um rosto tão frio e inflexível fizesse uma coisa dessas. Ele parou diante dela e estendeu a mão. A mão dele era muito branca, quase tão pálida quanto a dela. Thalia instintivamente estendeu a mão em direção a ele, então sentiu o pássaro tremendo em suas mãos. Suas asas bateram fracamente. Ela balançou a cabeça rapidamente e afirmou que não, explicando que naquele momento estava segurando algo. Sob o capuz caído, o olhar do garoto desceu para as mãos dela, que estavam apertadas contra o peito, então perguntou se aquilo era importante. Thalia hesitou, e depois balançou a cabeça negativamente, afirmando que mesmo não sendo importante, não poderia simplesmente jogar fora. O desabafo dela desenhou uma leve ruga entre as sobrancelhas lisas dele. Ele parecia irritado agora, como se pudesse abandoná-la e ir embora. Mas em vez disso, ele fez algo totalmente diferente de sua aparência fria. Ele se abaixou diante dela, e num movimento rápido, ergueu seu corpo enlameado e encharcado pela chuva em seus braços. Assustada, Thalia soltou um pequeno grito. Ele a apertou ainda mais, murmurando secamente, "Fique parada", e ela fez. Ela afrouxou o aperto em torno do pássaro para que ele não fosse esmagado, e o protegeu cuidadosamente enquanto ele a carregava pela encosta amolecida pela chuva. Os passos do garoto eram ágeis, mas mesmo assim, suas roupas não escaparam ilesas. Ele olhou para as calças arruinadas, as botas cobertas de lama e a barra molhada do hobby, e uma expressão de desagrado surgiu em seu rosto. Ela afirmou, sentindo-se culpada, que aquilo havia acontecido enquanto ele ajudava e que iria compensá-lo, dizendo que poderia até comprar algo muito mais caro do que o que ele estava vestindo naquele momento, acrescentando que era filha de alguém muito importante, e que garantiria que suas atendentes preparassem uma recompensa generosa para ele. Ela disse isso por culpa, mas de alguma forma, ele pareceu ofendido, então murmurou secamente, "Você é bastante arrogante para alguém tão pequeno." O rosto de Thalia ficou vermelho. Normalmente, ela teria dado um tapa em qualquer garoto que ousasse falar assim com a filha do imperador, mas desta vez, nenhuma palavra saiu. Embora a chuva fria lhe atingisse a testa e as bochechas, seu rosto ardia. O menino parou debaixo de uma das poucas árvores grandes, que os homens de Senevier ainda não tinham arrancado, e nesse instante, o pássaro em suas mãos soltou um grito fraco. Ao se abaixar para colocá-la no chão, o olhar do garoto voltou-se novamente para as mãos dela, que estavam entrelaçadas. Thalia hesitou, depois abriu as palmas das mãos com cuidado. Ao ver o pequeno pássaro, o menino pareceu comovido a demonstrar gentileza. Apoiando-a com um braço, ele puxou a mão dela que segurava o pássaro, para dentro do capuz, e os olhos de Thalia se arregalaram. O menino virou o rosto em direção a ela ao perceber que os dedos dela estavam congelados, e perguntou quanto tempo ela havia ficado ali parada. Thalia se viu encarando diretamente nos olhos, e notou que de perto eles eram estranhos, únicos, semelhantes a um céu de inverno salpicado de minúsculos fragmentos de prata. Então, ela sussurrou, quase sem pensar, "Sabe, você tem uma coroa de prata nos olhos." Os olhos do garoto se arregalaram ligeiramente, seus lábios se entreabriram como se fosse falar, e então se fecharam novamente. Thalia percebeu que ele também a encarava nos olhos, e se perguntou o que ele havia visto nela. Enquanto ela refletia, uma voz familiar soou à distância. Era a babá dela. "Preciso ir agora", sussurrou Thalia, e por algum motivo, ela detestava dizer isso, talvez o garoto também detestasse ouvir. Ele permaneceu imóvel por um longo momento, depois, relutantemente, a colocou no chão. Assim que ele a soltou, Thalia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, só então percebeu o quão quente havia sido o abraço dele. Hesitando, ela estendeu o pássaro para ele, e perguntou se ele o levaria consigo, explicando que suas mãos estavam muito frias, enquanto as dele estavam quentes. Ela não terminou de falar, mas ele se abaixou e aceitou o pássaro delicadamente. Segurando-o contra a face pálida, puxou o capuz para frente para protegê-lo da chuva. Observando, Thalia perguntou se aquele pássaro iria sobreviver, e ele respondeu que sim, afirmando que iria sobreviver. Embora sua expressão permanecesse inexpressiva, ela achou que ele havia sorrido. Então, ela se virou e correu pelo jardim encharcado pela chuva. Thalia passou por roseiras arrancadas, arbustos espalhados e montes de terra amontoados como sepulturas, e finalmente olhou para trás. Debaixo da grande árvore, ele ainda estava lá, imóvel.
Ela se perguntou por que ele não ia embora. Talvez ele estivesse esperando a chuva diminuir, ou talvez estivesse observando-o a partir. Um impulso repentino a dominou. Ela quis voltar correndo, para se esconder da chuva com ele, para sentarem juntos diante de uma lareira aconchegante, observando o pássaro se recuperar. Mas antes que ela pudesse fazer algo, sua babá agarrou sua mão e a puxou bruscamente em direção ao anexo, perguntando onde ela havia estado, e se sabia o quanto Lady Senevier tinha ficado preocupada. A babá também questionou, exasperada, como ela poderia se apresentar diante de sua majestade daquele jeito, e como havia conseguido sujar suas roupas, enquanto caminhava pelo corredor que levava ao palácio anexo. Arrastada pela correnteza, Thalia olhou para trás, mas o menino havia sumido. Depois daquele dia, Thalia passou a passear pelo jardim dos fundos sempre que tinha oportunidade, mas ela nunca mais o viu. Rodeada por criadas frias e indiferentes, Thalia jantou uma refeição sem sabor, afundando-se em arrependimento. Ela deveria ter ido atrás daquele rapaz. Se ela tivesse implorado, talvez ele a tivesse levado junto. Agora, deitada sob um cobertor frio, ela sentia muita falta daquelas mãos grandes e quentes que a haviam acolhido. Talvez ele não fosse nada mais do que uma ilusão nascida da solidão dela, mas foi quando ela estava se afundando nessa dúvida, que o menino apareceu mais uma vez diante de seus olhos. Não, seria mais correto dizer que foi Thalia quem o descobriu. As estações se passaram, e ela cresceu de 8 para 9 anos. O céu já não derramava chuva, mas em vez disso, queimava a terra com o calor do pleno verão. Caminhando pelo longo corredor que levava aos aposentos privados do imperador, Thalia foi atraída pelo som de gritos altos. Ela se virou em direção a uma grande janela em arco, onde cavaleiros aprendizes brandiam espadas de madeira. Embora houvesse quase 30 estagiários, o olhar de Thalia, como de uma mariposa atraída pela chama, voou instintivamente para ele. Era a primeira vez que ela o via sem capuz, mas o reconheceu imediatamente. Era o menino que lhe apareceu na chuva do início da primavera. Ela se inclinou sobre o parapeito da janela para enxergar melhor, e perguntou se ele sabia quem era aquela pessoa. O velho atendente lançou um olhar indiferente para o pátio de treinamento, e explicou que se tratavam de cavaleiros aprendizes em treinamento para ingressar na Guarda Imperial, mencionando que todos eram filhos de famílias nobres. Ele não demonstrou o menor interesse naquilo que havia chamado a atenção dela. Então, demonstrando clara desaprovação pela hesitação dela, o atendente avisou que Sua Majestade estava esperando e que precisavam se apressar. Relutantemente, Thalia se afastou da janela e seguiu pelo corredor silencioso, semelhante a um túmulo. Era a primeira vez que ela encontrava o pai desde que entrou no palácio, mas não sentia nenhuma emoção em particular. Na verdade, Thalia só conseguia odiar o homem que roubou o afeto de sua mãe. Dentro de uma câmara grande e ornamentada, o rei manteve os olhos fixos no pergaminho à sua frente, e finalmente falou que a partir daquele momento, ela aprenderia a etiqueta da corte imperial. Thalia esperou que ele olhasse para ela, mas o olhar dele nunca se ergueu para encontrar o dela. Ela não conseguia entender por que um homem que afirmava amar Senevier com tanta paixão se recusaria sequer a olhar para a filha que tinha o mesmo rosto que ela. Enquanto rabiscava algo com uma pena, o homem voltou a falar em tom indiferente, informando que havia reunido excelentes tutores para ela, e instruindo que comparecesse ao palácio principal antes do meio-dia para assistir às aulas. O imperador acenou com a mão em sinal de desdém, e assim o reencontro entre pai e filha após um ano inteiro, terminou abruptamente. Ao refazer seus passos pelo corredor, Thalia observou o pátio de treinamento pela janela, mas a essa altura, o treinamento já havia terminado, apenas a luz branca e ofuscante do sol de verão persistia no espaço vazio. A partir daquele dia, sempre que ia para as aulas, Thalia dava olhadas furtivas no menino que treinava no pátio. Ela gostava de observar as gotas de suor se formarem delicadamente em seu rosto esculpido, e como o exercício vigoroso trazia um leve rubor às suas bochechas pálidas. Às vezes, ela até falava com ele em pensamento, perguntando o que havia acontecido com aquele pássaro, se ele havia morrido no final, se ele o havia enterrado em algum lugar, ou se o havia libertado para voar para longe quando se recuperou. Ela queria olhar nos olhos dele novamente, como fizera naquele dia de chuva, e conversar com ele. Ela queria ver se a coroa de prata ainda brilhava em seu olhar. O impulso tornou-se tão forte que ela não conseguiu mais contê-lo. Ela negligenciou a aula de história, encarando fixamente o pátio de treinamento, quando de repente uma sombra escura surgiu atrás dela, e perguntou o que ela estava olhando com tanta intensidade. Surpresa, Thalia se virou. Sua mãe, que ficou ausente por meio mês, estava parada na fronteira entre a luz e a sombra. Vestida para personificar toda a dignidade de uma imperatriz, Senevier parecia incorporar toda a beleza imaginável. Nem mesmo os magos elfos, que frequentemente visitavam a casa do Staren, ousavam se comparar a ela. Saindo do transe, Thalia afastou-se rapidamente da janela. Por algum motivo, ela não queria falar sobre o menino, mas Senevier pareceu entender imediatamente no que o olhar da filha estava fixo. Virando-se para a janela, a imperatriz olhou para o rapaz alto de cabelos prateados e sorriu de forma significativa, afirmando que aquele era o filho do grão do que se orca. Os olhos de Thalia se arregalaram. Ela havia imaginado que ele fosse de alguma família nobre, mas nunca pensou que pertencesse a uma família tão ilustre.
Os olhos azuis profundos da imperatriz brilharam com um ar de entendimento, como se estivesse lendo os pensamentos da filha, e ela perguntou se Thalia queria aquele garoto. O rosto de Thalia ficou vermelho como um pimentão, e ela não conseguiu responder, mas essa resposta por si só já era suficiente. Genevieve riu baixinho, divertida, e depois se inclinou para beijar a bochecha da filha. A imperatriz afirmou que se Thalia o quisesse, poderia dá-lo a ela de presente, sussurrando de forma arrepiante, como o vento atravessando uma floresta escura à noite. Endireitando-se, a imperatriz exibiu um sorriso carmesim, e disse que não seria de graça, explicando que se ela quisesse tal recompensa, primeiro precisaria agradar seus pais. Ao perceber o leve tom de reprovação na voz da mãe, Thalia agarrou apressadamente o livro de história que havia abandonado no parapeito da janela. Então, virou-se e correu. Ela podia sentir o olhar da mãe agarrado à sua nuca como uma teia de aranha. Todas as noites, ela sentia muita falta da mãe, então por que ela estava fugindo dela agora? Ela pensava que se visse a mãe novamente, faria um escândalo, se recusaria a estudar, exigiria saber por que estava sendo negligenciada, e despejaria todo o ressentimento e a tristeza reprimidos. Mas Genevieve, agora imperatriz do império, já não se parecia com sua mãe. Ela havia se tornado algo estranho, assustador, não era mais alguém a quem Thalia pudesse se apegar. Naquela noite, Thalia ficou se revirando na cama, sem conseguir dormir. Ela não foi verdadeiramente feliz nem mesmo na casa do Staren, mas pelo menos naquela época tinha sua mãe. E mesmo que o mundo inteiro apontasse o dedo para elas, elas poderiam suportar tudo isso enquanto tivessem uma a outra. Mas agora Genevieve se erguia imponente como a imperatriz, e Thalia ficou sozinha em um lugar desconhecido, entre estranhos. A solidão corroía-a por completo, ela ansiava por alguém que estivesse ao seu lado, alguém que a abraçasse com carinho e a olhasse com ternura. Ela sentia que se essa pessoa aparecesse, ela poderia lhe dar tudo, e assim, ela decidiu, ela não ficaria mais apenas observando aquele menino de longe, ela iria ao seu encontro. No instante em que Thalia abriu os olhos, preparou-se com mais cuidado do que nunca. Suportou em silêncio, enquanto as criadas esfregavam sua pele com escovas rígidas e ásperas até que ficasse vermelha, e mesmo quando penteavam seus cabelos com tanta força que seu couro cabeludo ardia, ela suportou sem reclamar. Quando terminou de se arrumar, ela se olhou no espelho e viu uma menina de rosto angelical a encarando, pensando que talvez fosse assim que Genevieve teria sido se tivesse 9 anos novamente. Com uma expressão resoluta, ela saiu do quarto, mas o garoto que sempre treinava no mesmo horário não estava em lugar nenhum hoje. Após escapar de suas acompanhantes e vagar pelo pátio do castelo por um longo tempo, os ombros de Thalia caíram de decepção. Um pensamento terrível a gelou. E se ela nunca mais o visse? E por que ela estava tão obcecada por um rapaz com quem só tinha falado uma vez? Não, isso não era verdade. Ela sabia exatamente por quê, naquele dia chuvoso. Ele poderia ter ignorado uma criança coberta de lama, mas não o fez. Ele sujou as próprias roupas e botas para descer até o buraco e tirá-la de lá. Ele segurou o corpo frio dela contra o peito quente, e olhou em seus olhos por um longo tempo. Chegou até a carregar um pássaro indefeso à beira da morte, só isso já bastava para se tornar a esperança dela. Ela permaneceu ali parada por um tempo, até que, naquele instante, percebeu uma figura esguia se movendo com graça. Seus olhos brilharam de alegria, mesmo à distância, ela o reconheceu instantaneamente. Sua postura ereta, seu andar calmo e fluido, ninguém mais conseguia se mover daquela maneira. Thalia correu imediatamente atrás dele, mas por mais rápido que fosse, a distância não diminuía. Ele parecia estar com pressa para algum lugar, embora ela não soubesse para onde, e quando pensou em gritar, lhe faltou fôlego, e no fim, ela o perdeu de vista. Encostando-se ao tronco de uma árvore, ela caiu no chão, frustrada. Ela apertou os olhos, encarando fixamente a copa das árvores que balançava ao vento, quando uma risada fraca ecoou na brisa leve e clara, como o canto de um pássaro. Levantando-se, ela seguiu o som, e ao chegar ao local, deparou-se com um lugar que lhe pareceu ser como um palácio das fadas. Encantada, ela olhou ao redor, mas logo encontrou o menino que procurava, mas ele não estava sozinho. Uma garota encantadora, da mesma idade que eles, estava sentada à sua frente, com cabelos castanho escuros sedosos e bochechas rosadas. Ela tagarelava sem parar, e um leve sorriso curvou os lábios do menino. Uma dor aguda atravessou o peito de Thalia, como se ela tivesse sido picada por um espinho. Ela sentiu como se seu tesouro tivesse sido roubado, e ela sabia que aquele sentimento era irracional. Qualquer um podia ver que os dois se conheciam há muito tempo, enquanto ela não passava de uma estranha, mas ainda assim, ela queria entrar naquele pequeno mundo acolhedor. Ela queria fazer com que os olhos azul prateados e o leve sorriso dele se voltassem para ela. Movida por esse impulso, ela saiu do meio do mato e caminhou até a fonte. Tanto os belos olhos do menino, quanto os brilhantes olhos verdes da menina se voltaram para ela. Incomodada em conversar com crianças da sua idade, Thalia sentiu a garganta secar, mas lembrou a si mesma que era uma princesa do império, e pensou que certamente não poderiam recusar sua oferta de amizade. Com um orgulho natural, erguendo o queixo, ela os cumprimentou. O menino apenas olhou fixamente, imóvel.
Ela se perguntou se ele não a reconhecia, e se lembrou que na última vez em que se viram, estava encharcada de lama, talvez por isso ele não esperasse vê-la vestida como uma princesa. Então, ela abriu a boca, pronta para lembrá-lo do dia em que ele a ajudou, mas antes que pudesse, a menina gritou de repente. Seu grito estridente estava repleto de desespero, como se estivesse enfrentando um pesadelo. Com os olhos arregalados de terror, a menina se lançou sobre o menino e implorou que a expulsassem dali, pedindo que não deixassem que ela colocasse os pés naquele lugar, e que não a deixassem vê-la nunca mais. O rapaz a abraçou pelas costas trêmulas, e por cima do ombro dela, lançou um olhar frio na direção de Thalia, dizendo em voz baixa e ameaçadora que ela deveria sair agora. Olhando fixamente para seu rosto gélido, ela cambaleou para trás, se virou e correu. Foi como se um balde de água gelada tivesse sido despejado sobre sua cabeça, sua mente ficou dormente, incapaz de pensar. Ela correu e correu, quando de repente, algo puxou seus cabelos com violência, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um golpe forte a atingiu. Ela rolou pela grama, agarrando a barriga dolorida, uma voz juvenil e furiosa trovejou acima dela, questionando como ela ousava pisar onde não devia. Ao olhar para cima, em choque, ela viu um garoto que nunca tinha visto antes encarando-a com raiva, mas por ser tão parecido com a garota, percebeu imediatamente que eram irmãos. Antes mesmo de compreender por que ele estava tão furioso, ela sentiu o pé dele atingir seu estômago com força novamente e se encolheu, tossindo violentamente, enquanto ele continuava a chutá-la repetidamente, ordenando que ela simplesmente morresse. Quando os criados chegaram correndo, alarmados, o garoto se enfureceu ainda mais, e passou a se debater enquanto era contido por dois atendentes, gritando de forma quase animalesca que ela deveria desaparecer daquele mundo, insultando-a como um bastardo imundo. Após aquela confusão, Thalia passou a ficar apenas dentro do palácio isolado, mas graças às criadas, que não paravam de cochichar como se nunca tivessem sido mudas, ela descobriu a verdade. O rapaz que a havia agredido era ninguém menos que o príncipe herdeiro do império e seu meio-irmão, e também que a garota de cabelos negros que ela viu naquele dia no bosque de pétalas era sua meia-irmã. Ela também descobriu que haviam se passado menos de 6 meses desde que os dois perderam a mãe. Isso significava que ela e Senevier haviam entrado no Palácio Imperial apenas 3 semanas após a morte da antiga imperatriz, Bernadette. Senevier havia apagado completamente todos os vestígios da antiga imperatriz assim que ela entrou no palácio. Talvez aquele pequeno jardim atrás do palácio principal fosse um dos vestígios de Bernadette que sua mãe não conseguiu eliminar. Thalia olhou pela janela. A chuva de verão caía torrencialmente sobre o jardim que sua mãe cultivou com tanto cuidado, mas naquele momento, as plantas lhe pareciam monstros terríveis. Ela fechou a cortina da janela, então, encolhendo-se na cama, lembrou-se dos olhos do príncipe herdeiro ardendo de ódio, do rosto pálido de terror de sua meia-irmã, e do garoto de olhos azuis que a encarara enquanto a abraçava como se quisesse protegê-la. Varkas Raegusiorca, ela murmurou o nome dele sem expressão. Finalmente, ela descobriu o nome do rapaz, mas não sentiu nenhuma alegria, ela percebeu que ele jamais sorriria para ela. A antiga imperatriz Bernadette pertencia ao marquesado de Olisten, uma das famílias mais prestigiosas de Osiria, mas sua mãe era uma nobre da família Siorca, isso fazia da falecida imperatriz e de Varkas parentes distantes. Além disso, ela até cuidou do jovem Varkas com carinho. Quando ele chegou ao palácio e começou sua dura educação, talvez ele considerasse Senevier um inimigo, e Thalia também. Ao se lembrar daqueles olhos gélidos que a fitaram, pela primeira vez sentiu ressentimento por ser filha de Senevier. Até mesmo a aparência da qual sempre se orgulhou, por se parecer tanto com a mãe, agora lhe causava vergonha. Thalia não queria sentir tais emoções, ela foi quem apanhou terrivelmente, então por que deveria se sentir culpada? Foi o príncipe herdeiro quem agiu de forma errada. Ela realmente não sabia de nada. Que crime ela havia cometido? Ela não era má, ela não tinha feito nada de errado. Thalia repetia isso incessantemente, mas sempre que se via cercada pelos olhares frios dos criados, esses pensamentos desapareciam sem deixar rastro. Ela compreendeu perfeitamente o significado do tratamento cruel que recebeu deles, trazendo-lhe água gelada para o banho e esfregando-a até que sua pele ficasse vermelha, penteando-lhe o cabelo com tanta força que seu couro cabeludo ficava ferido, servindo-lhe refeições frias em todas as refeições. Tudo isso era a forma que tinham de puni-la. Ela sabia que era odiada, e reconhecia que as coisas não eram tão diferentes de quando morava com a família Taren, mas lembrava que naquele lugar, ao menos sua mãe a abraçava e sussurrava que ela era fruto de um amor verdadeiro, e que não precisava se importar com o que os outros diziam. Thalia acreditou nessas palavras e tentou, no entanto, ao pensar que tantas pessoas haviam sofrido por causa de seu próprio nascimento, ela quase sentiu que merecia suportar tanta tristeza, mas o tormento deles cresceu a um nível que ela não conseguia mais suportar. Já haviam se passado 2 estações desde que ela entrou no Palácio Imperial, e certa manhã, quando Thalia desceu ao salão de jantar para tomar o café da manhã, os criados foram corteses e a mesa estava repleta de uma quantidade incomum de pratos. Em vez do pão duro e amanhecido de sempre, as criadas da cozinha trouxeram um ensopado fumegante e o colocaram à sua frente. Durante meses, ela não havia comido nada além de comida horrível e miserável, mas ao ver um ensopado repleto de ingredientes, quase chorou de vergonha.
Thalia olhou em volta para os criados. Dezenas de olhos estavam fixos nela, observando sua reação. Ela se perguntou se eles já não queriam mais puni-la, e pensou que talvez estivessem prontos para perdoar sua existência e demonstrar algum tipo de bondade. Thalia ergueu a colher, pegou um bocado fumegante de caldo e levou à boca. Uma doçura suave se espalharam por sua língua. O sabor da comida quente, após tanto tempo, despertou nela uma fome voraz, mas de repente, percebeu um gosto estranho, franziu a testa e passou a encarar o ensopado. Nesse instante, ouviu-se uma risada abafada vinda de trás dela. Thalia virou a cabeça bruscamente. Todas as criadas tinham rostos inexpressivos e olhos baixos, mas ela viu seus lábios se contraírem. Um suor frio percorreu sua espinha, e após uma longa hesitação, Thalia mexeu o ensopado com a colher. Afastando os pedaços grandes de comida, viu algo pesado afundar no fundo da tigela. Não era carne. Ao pegar um pedaço escuro com a colher, ela paralisou em choque, ao perceber que havia um rato morto imerso no caldo espesso. Caindo da cadeira, ela vomitou o ensopado no chão, e mesmo depois de vomitar mais do que havia comido, as ânsias de vômito não cessavam. Quase desmaiada no chão, engasgando, ela de repente viu, através da visão turva pelas lágrimas, um par de pés passando pela mesa. Atordoada, Thalia percebeu que os empregados recolhiam os pratos calmamente, como se a garota curvada no chão, em meio ao próprio vômito, nem sequer existisse. Depois daquele dia, Thalia mal conseguia comer. A solidão e o isolamento já não eram um problema. No lugar mais esplêndido e luxuoso do mundo, ela era obrigada a lutar contra a fome, pois em todas as refeições que os criados traziam, havia algo repugnante escondido dentro delas. Após sofrer com isso diversas vezes, ela se viu incapaz de colocar qualquer coisa na boca, e em poucas semanas, ela havia emagrecido drasticamente. A essa altura, até mesmo sua babá, que era um tanto ingênua, imediatamente procurou a imperatriz e fez um escândalo, dizendo que sua única filha ia morrer. Graças a isso, Thalia pôde ver o rosto de sua mãe pela primeira vez em meses. Como é que você foi parar nessa situação? Foi a primeira coisa que Senevier disse, depois de fingir que havia esquecido completamente a existência da filha. Thalia pretendia gritar com ela, exigir explicações sobre como ela podia ser tão egoísta, como podia pensar apenas em si mesma. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi um soluço. Ela chorou como uma criança, soluçando enquanto relatava tudo o que havia acontecido, os atos terríveis cometidos pelos criados, as provações cruéis que ela havia suportado. Ela confessou tudo do começo ao fim. Senevier apenas se sentou ao lado da cama dela, ouvindo em silêncio até que a história terminasse. Thalia pensou que o silêncio dela significava que estava reprimindo a própria raiva, sem conseguir encontrar palavras diante do sofrimento de sua única filha. Então, ela sacudiu o braço da mãe com urgência, exigindo que impedisse aqueles tormentos e agisse imediatamente para que ninguém jamais voltasse a machucá-la. Senevier inclinou a cabeça com uma expressão curiosa, e perguntou por que deveria fazer aquilo. A resposta inesperada deixou Thalia estupefata. Senevier afirmou que aquele palácio e todos os servos pertenciam a Thalia, disse que ela já tinha 9 anos e questionou como poderia reclamar com a própria mãe, se nem sequer conseguia administrar os próprios pertences direito. Senevier levou uma das mãos ao rosto e suspirou, como se estivesse genuinamente decepcionada. Ela afirmou que Thalia era filha do imperador, e disse não conseguir entender por que sua filha estava sofrendo passivamente nas mãos de meros insignificantes. Para ela, era quase constrangedor imaginar que a própria filha pudesse ser tão frágil e desajeitada. Senevier não demonstrava a menor raiva pelo abuso sofrido pela filha, apenas uma leve decepção e irritação, enquanto refletia sobre a melhor maneira de fazer aquela criança idiota entender a situação. Para Thalia, era como encarar um inseto em forma humana. Após um longo silêncio, Senevier levantou o dedo e disse que deixaria para Thalia um guarda adequado, um homem que havia treinado minuciosamente por muito tempo, e afirmou que se soubesse lidar com ele da maneira correta, ele se tornaria extremamente útil. Ela se levantou, como se aquilo resolvesse todos os problemas. Desesperada, Thalia agarrou-se às saias da mãe, e afirmou que não queria alguém assim, ela queria apenas permanecer ao lado dela. Diante daquele grito sincero, uma expressão de desgosto cruzou o rosto de Senevier por um breve instante, fazendo Thalia empalidecer em choque. A mãe soltou os dedos de Thalia um a um, e se abaixou, estalando a língua com pena. Senevier afirmou que tudo aquilo havia começado por causa dela, mas questionou se Thalia sabia por que ninguém jamais colocava ratos em sua sopa. Diante daquela pergunta, Thalia ficou paralisada, como um rato diante de uma cobra, incapaz de responder. Senevier continuou falando gentilmente, e questionou por que a água de seu banho estava sempre quente e perfumada, por que sua mesa nunca deixava de estar repleta de comida, e por que ninguém sequer cogitava fazer com ela o mesmo que faziam com Thalia. Então perguntou se a filha queria ouvir o segredo por trás disso. Os lábios vermelhos sangue de Senevier roçaram a orelha da filha, enquanto ela explicava que as pessoas agiam daquela forma porque a temiam. Segundo ela, era justamente esse medo que impedia qualquer um de ousar fazer algo parecido contra ela, embora alguns chegassem até mesmo a reverenciá-la. Claro, também existiam inúmeras pessoas que a desprezavam e detestavam. Mesmo assim, ninguém a tratava como alguém fácil de intimidar, mas sim como um ser perigoso que deveria ser temido.
Seu olhar se fixou nos olhos da filha, e neles, Thalia vislumbrou algo retorcido e repugnante, como uma criatura sombria à espreita. Genevieve se endireitou e deu seu conselho final. Ela afirmou que força e beleza se tornavam objetos de medo e admiração, mas que a beleza sem força sempre acabava se tornando alvo de exploração, especialmente dentro do Palácio Imperial. Por isso, aconselhou Thalia jamais deixar que as inúmeras feras ao seu redor percebessem sua fraqueza, caso não quisesse ser impiedosamente esmagada por elas. Dito isso, ela foi embora, virando as costas para sua filha frágil e debilitada. Naquela noite, Thalia tremia de medo, aterrorizada com os horrores ainda maiores que poderiam surgir. Ela percebeu que ninguém a protegeria, especialmente depois que até mesmo sua própria mãe lhe virou as costas. Encolhida sob o cobertor, Thalia roía as unhas em um pavor ansioso. Em sua mente, revivia a cena dos pés dos criados se movendo ao seu redor enquanto ela vomitava no chão do refeitório. Era fácil imaginá-los pisoteando-a como um inseto desprezível. Os olhos de Thalia ardiam com lágrimas contidas, enquanto ela percebia que a mãe estava certa, mais cedo ou mais tarde, acabaria sendo destruída. E tudo aquilo havia começado porque ela mesma se rotulou como uma pecadora, permitindo que a culpa a tornasse fraca. Quando passou a agir como se merecesse tudo o que lhe faziam, os criados perceberam instintivamente que ela não ofereceria resistência. Em sua postura encolhida, no olhar tímido e nas palavras hesitantes, enxergaram apenas fraqueza, o que os tornou ainda mais cruéis. Finalmente, quando amanheceu, Thalia soube claramente o que tinha que fazer. Ela se levantou da cama e ficou em frente ao espelho, encarando seu reflexo cadavérico por um longo tempo. Thalia pensou que se parecia exatamente com o rato de esgoto que havia encontrado boiando em seu ensopado. Aquele pensamento a fez soltar uma risada frágil, no exato momento em que a empregada responsável por vesti-la todas as manhãs entrou no quarto. A criada comentou que Sua Alteza havia acordado cedo, e se ofereceu para ajudá-la a se lavar, mas Thalia respondeu friamente que não havia necessidade, fazendo os olhos penetrantes da empregada se estreitarem levemente diante daquela reação inesperada. Olhando para Thalia com arrogância, a mulher começou a repreendê-la, mas antes que continuasse, Thalia chamou por sua babá, e o grito cortante fez a criada estremecer e se calar imediatamente. Momentos depois, sua babá irrompeu pela porta ao lado, em pânico. Apontando para a criada com uma autoridade imperiosa, Thalia declarou que a partir daquele momento, sua higiene pessoal seria cuidada por sua babá, afirmando que a própria mãe havia permitido aquilo no dia anterior, e ordenou que a mulher se retirasse. A criada ainda tentou protestar, mas Thalia a interrompeu ao questionar friamente se ela pretendia desobedecer às ordens da imperatriz. Diante da resposta incisiva de Thalia, a criada, que a encarava com incerteza, saiu do quarto sem protestar. Em seguida, Thalia se virou para a babá sonolenta, e perguntou se ela havia escutado suas ordens. Ela respondeu de forma preguiçosa que sim, minha senhora, confirmando as ordens enquanto soltava um longo bocejo. A mão de Thalia se moveu rapidamente, acertando sem piedade a bochecha rechonchuda da babá, que passou a encará-la em completo choque. Thalia ordenou que dali em diante fosse chamada de Vossa Alteza, avisando que qualquer um que voltasse a chamá-la de minha senhora receberia um tapa. Quando saiu do quarto, Thalia encontrou um homem esperando no corredor, com um rosto sombrio e uma expressão carrancuda. Thalia enrijeceu ao ver um estranho parado em frente à sua porta, então se lembrou das palavras da mãe. Aquele homem fantasmagórico devia ser o guarda útil de que sua mãe havia falado. Ela acenou brevemente com a cabeça, convidando-o a segui-la, e caminhou em direção ao refeitório. Ignorando completamente os criados, Thalia se sentou na extremidade oposta da longa mesa. Em seguida, ergueu o queixo com um ar de superioridade, e ordenou que trouxessem a comida. Sob a supervisão de uma criada de meia-idade, uma tigela de sopa foi colocada diante de Thalia. Ela observou o caldo turvo, cheio de feijão e carne, que à primeira vista parecia apetitoso, embora soubesse que havia algo errado. Então, mergulhou a colher na sopa e mexeu a consistência cremosa, até fazer surgir o corpo mole de um pardal escondido no fundo do prato. O estômago de Thalia se revirou e a vontade de vomitar quase subiu por sua garganta, mas ela forçou uma expressão fria e controlada, antes de erguer o olhar para a criada responsável por supervisionar a refeição, e ordenar que a mulher se sentasse ao lado dela. A mulher ficou paralisada diante da ordem repentina, e logo depois alegou que a perdoasse, pois ainda tinha muito trabalho a fazer, antes de se virar com a clara intenção de ir embora. Thalia se levantou abruptamente, pegou uma chaleira de latão que estava sobre a mesa, e a arremessou com toda a força contra a cabeça da criada. A mulher gritou e caiu sobre o tapete, fazendo alguns ficarem paralisados em choque, enquanto outros ofegaram e cobriram a boca em horror diante da cena. Indiferente à reação dos criados, Thalia apontou com o queixo para a figura sombria que permanecia em silêncio no canto, e ordenou que colocassem a mulher sentada ao seu lado. O guarda obedeceu, arrastando a criada meio atordoada para frente. Ela se debateu fracamente, mas a força treinada dele a subjugou. Por fim, ela foi forçada a sentar-se em uma cadeira ao lado de Thalia. Thalia empurrou a tigela de sopa, ainda contendo o pássaro em decomposição, na direção da mulher. O olhar da criada passou repetidamente entre a tigela e o rosto de Thalia, enquanto o pânico começava a crescer visivelmente em sua expressão.
Thalia afirmou que, em homenagem ao serviço diário da mulher preparando suas refeições, dividiria aquela sopa com ela naquele dia, então pediu gentilmente que a criada terminasse tudo até a última gota. Thalia empurrou a tigela mais uma vez, e questionou que se a própria criada havia preparado aquilo para ela comer, então não deveria existir motivo algum para se recusar a comer também. Os lábios da mulher tremiam enquanto ela lançava olhares frenéticos ao redor do salão em busca de ajuda, mas nenhum dos criados se moveu para socorrê-la, pois todos permaneciam paralisados pelo medo. Thalia rugiu, ordenando que a mulher comesse imediatamente. A criada estremeceu violentamente e tentou se levantar às pressas, mas o guarda a segurou firmemente no lugar, impedindo qualquer fuga. Thalia afirmou em tom ameaçador que se a criada não terminasse toda a tigela, não sairia dali andando com as próprias pernas. A mulher empalideceu de forma assustadora ao perceber a ameaça, enquanto seus olhos se voltavam na espada pendurada ao lado do guarda. A mulher começou a ofegar entre soluços, implorando desesperadamente por piedade, mas Thalia respondeu em um tom monótono, quase entediado, afirmando que já estava sendo misericordiosa. Ela declarou que poderia matá-la naquele mesmo instante, mas estava lhe dando uma chance de continuar viva, e afirmou que se a mulher havia entendido o aviso, deveria colocar toda a sopa na boca e consumir tudo até a última gota. A empregada fechou os olhos com força, como se pudesse escapar daquela situação apenas resistindo ao inevitável, talvez ainda esperasse que alguém aparecesse para intervir e salvá-la. Thalia agarrou a faca que estava sobre a mesa, e com a voz fria e impiedosa, ordenou que segurasse os dedos da mulher sobre a mesa, declarando que já que a criada ousava desprezar sua generosidade, serviria de exemplo ao ter um dos dedos cortados. O homem pressionou imediatamente a mão da empregada contra a mesa, enquanto Thalia segurava a ponta do dedo indicador da mulher e erguia a faca de trinchar acima da cabeça. Diante da ameaça iminente, a empregada começou a gritar em puro terror, implorando desesperadamente e prometendo que comeria tudo até o fim. Desesperadamente, ela mergulhou a colher na tigela e começou a enfiar o caldo com o pássaro morto na boca, mas antes mesmo de ter tomado 5 colheradas, vomitou tudo. Mesmo diante do desespero da empregada, Thalia manteve sua postura fria, e insistiu que ela comesse tudo até a última gota, afirmando que queria ver o fundo da tigela completamente vazio. Os empregados passaram a encarar Thalia com olhos aterrorizados, já não havia mais desprezo em seus olhares, mas sim o horror e o espanto de pessoas diante de algo que consideravam monstruoso. A partir daquele dia, o tormento implacável dos criados cessou como se nunca tivesse existido. As criadas a tratavam com a cautela com que se trataria uma arma perigosa. Em pouco tempo, rumores sobre a crueldade da segunda princesa se espalharam pelo Palácio Imperial, histórias de como ela havia torturado impiedosamente uma criada inocente, que serviu fielmente à família imperial por mais de 10 anos, chocaram a todos. As pessoas estremeceram com a maldade de uma garota tão jovem, mas havia aqueles que se agradavam com a brutalidade de Thalia. Uma dessas pessoas era sua própria mãe que, ao visitar a filha, abriu os braços e comentou que ela estava realmente linda naquele dia. Os olhos de Thalia começaram a lacrimejar discretamente diante da presença da mãe depois de tanto tempo, mas ao se lembrar da forma que ela foi embora da última vez, desviou o olhar imediatamente. Genevieve observou o rosto emburrado da filha, e comentou que ela provavelmente estava chateada por sua longa ausência, então pediu perdão e explicou que esteve ocupada preparando um presente muito especial para ela. Thalia reagiu com surpresa ao ouvir a palavra presente, enquanto Genevieve comentou que havia escutado sobre a forma eficaz como a filha disciplinou os servos insolentes, algo que alegrou seu coração, por isso acreditava que Thalia merecia uma recompensa. A voz de Genevieve soava melodiosa, quase como o canto de um canário, enquanto ela se virava com elegância. Foi nesse momento que Thalia percebeu a figura de um menino se aproximando lentamente pelo corredor. Thalia prendeu a respiração ao vê-lo se aproximar. Em apenas alguns meses, ele aparentemente havia sido oficialmente nomeado cavaleiro, pois agora usava o uniforme da Guarda Imperial. Genevieve se aproximou do menino e abriu a mão em sua direção, como se estivesse exibindo um troféu precioso, e o apresentou como o belo cavaleiro que protegeria Thalia dali em diante. Outrora, os olhos dele brilhavam com o sonho de conquistar uma coroa. Agora, refletiam apenas uma raiva afiada e um leve traço de humilhação, deixando evidente que não estava ali por vontade própria. Olhando para Thalia como se ela fosse apenas um objeto inanimado, o menino se apresentou como Varkas Raid Gucierca, e declarou que permaneceria ao lado de Vossa Alteza até o dia de sua cerimônia de maioridade. Sua voz era tão rouca que chegava a provocar arrepios, e pela maneira como falou, ficou claro que ansiava pela chegada da cerimônia de maioridade, desejando se libertar o quanto antes daquele dever que considerava humilhante. Thalia ergueu o olhar para o rosto gélido e impassível de Varkas, encarando seus olhos sombrios. O olhar frio, as palavras ríspidas e a postura rígida dele fizeram com que ela se sentisse, mais uma vez, como um ser desprezível e insignificante. Quando o menino parou diante dela e fez uma reverência, Thalia lutou desesperadamente contra o impulso de recuar. Naquele momento, Thalia compreendeu com dolorosa clareza que aquele belo rapaz jamais se tornaria sua esperança. Pelo contrário, ele seria seu tormento, um tormento cruel e implacável. De volta aos dias atuais, Ayla atravessava o pátio movimentado em busca de seu noivo.
Então, ao avistar Varkas verificando o estado de um cavalo de guerra perto da muralha externa, seus olhos brilharam imediatamente. Ayla sorriu com orgulho enquanto observava Varkas. Assim que aquela missão terminasse, ele deixaria a Guarda Imperial para iniciar oficialmente o processo de sucessão ao trono de Sierka, enquanto ela se prepararia para assumir o papel de senhora daquela casa ao lado dele. Aquele era o destino traçado para ambos desde o dia em que Varkas seguiu sua mãe até os jardins da Imperatriz. Ainda assim, às vezes Ayla era consumida pela dúvida sobre se esse futuro realmente chegaria. Varkas sempre se mostrava cortês e em alguns momentos até gentil, mas Ayla sabia que existia entre eles uma distância impossível de atravessar. Essa barreira silenciosa se tornava uma fonte constante de angústia, fazendo com que ela tivesse dificuldade em acreditar que dentro de poucos meses, ele realmente se tornaria seu marido. As criadas ao lado de Ayla começaram a demonstrar impaciência, e questionaram se ela realmente não pretendia falar com Varkas, frustradas por vê-la apenas observando de longe. Todas as criadas estavam ansiosas para ver Varkas mais de perto e até o desejavam secretamente, mas Ayla preferia ignorar aqueles sentimentos presunçosos. Ela conseguia manter essa compostura porque sabia que Varkas jamais voltaria seus olhos para outra mulher. Ayla reconheceu amargamente que ele também nunca a havia olhado com verdadeira paixão, nem uma única vez. Varkas simplesmente parecia incapaz de sentir esse tipo de emoção. Ainda muito jovem, ele havia entrado no Palácio Imperial, onde sacerdotes fundamentalistas fanáticos lhe incutiram rigidamente as doutrinas de lealdade absoluta ao Império. A doutrinação foi tão severa que ele acabou perdendo quase todas as suas emoções. Embora a mãe de Ayla tivesse feito o possível para protegê-lo da severidade da disciplina imposta pelos sacerdotes, naquela altura Varkas já havia sido privado da alegria, da raiva, da tristeza e do prazer, junto de grande parte dos desejos humanos mais básicos. Ayla se lembrou da primeira vez que o viu, e de como ficou assustada com aquele menino de olhos tão vazios quanto a casca de um inseto. Varkas era tão silencioso que raramente falava mais de 2 frases por dia, e a menos que alguém lhe ordenasse, não comia nem dormia. Depois de ter seus instintos reprimidos de forma impiedosa por tanto tempo, Varkas parecia ter perdido até mesmo a fome e a necessidade de descansar. Comparado àquela época, o Varkas dos dias atuais parecia quase humano, e diante disso, Ayla passou a pensar que talvez, com o passar do tempo, ele pudesse continuar mudando e se tornar cada vez melhor. Ayla observou o noivo com olhos esperançosos, embora tivesse prometido a si mesmo inúmeras vezes que não criaria expectativas, seu coração ainda disparava de saudade toda vez que o encarava. Aquele belo rapaz que sempre permaneceu ao lado de sua mãe fragilizada, agora havia se transformado num homem considerado a figura mais perfeita de todo o Império Ruim, e diante disso Ayla não conseguia evitar o desejo que sentia por ele. Era verdade que o casamento entre eles havia sido arranjado por motivos de aliança política, mas ainda assim, Ayla acreditava que em breve se tornaria esposa de Varkas, e no futuro daria à luz o herdeiro dele. Por esse motivo, pensava que se continuasse demonstrando afeto ao longo dos muitos anos que compartilhariam juntos, um dia o gelo no coração dele acabaria finalmente derretendo. Apegando-se àquela esperança, Ayla se aproximou dele com cautela. Ao sentir sua presença, Varkas virou a cabeça, enquanto a luz do sol atrás dele lançava um brilho frio e sereno sobre seu rosto. Um arrepio percorreu a espinha de Ayla ao perceber a expressão de Varkas, que parecia zombar silenciosamente de todos os seus sonhos e esperanças. O homem que a observava com um olhar indiferente, perguntou em uma voz monótona o que ela queria. Gaguejando levemente, Ayla respondeu que havia ido apenas verificar se os preparativos para a viagem estavam correndo bem. Ele informou que tudo já estava quase concluído, mas os preparativos estavam demorando mais do que o esperado. Falando com cautela, Ayla comentou que não havia muito que pudessem fazer, já que a teimosia de Gares havia acabado desestabilizando todo o cronograma. A lembrança do comportamento imprudente do irmão, que insistiu em levar consigo praticamente todo o palácio do príncipe herdeiro, fez as bochechas de Ayla queimarem de vergonha. Varkas comentou que, comparado ao que esperava, Gares estava se comportando de maneira relativamente tranquila, já que para um irmão prestes a se separar da irmã querida, aquela pequena travessura ainda era algo tolerável. O rosto de Ayla se fechou imediatamente, as palavras de Varkas despertaram a ansiedade que ela tanto tentou ignorar. Ayla ergueu os olhos para a fortaleza branca e reluzente diante dela, sentindo o coração apertar ao imaginar que deixaria o irmão mais novo sozinho naquele palácio repleto de lembranças dolorosas. Ela se preocupava ainda mais, porque aquele lugar também abrigava a mulher cruel e manipuladora que cobiçava a posição de Gares, por isso não conseguia evitar a dúvida sobre se o irmão seria realmente capaz de enfrentá-la sozinho. Com certa hesitação, Ayla perguntou se seria um grande incômodo caso ela desejasse visitar o Palácio Imperial de tempos em tempos, mesmo após o casamento. Varkas voltou a olhar para Ayla e afirmou que, desde que aquelas viagens não a sobrecarregassem, ela poderia ir e voltar livremente, pois aquele casamento havia sido arranjado justamente para fortalecer a posição do príncipe herdeiro. A expressão de Ayla se fechou por um instante, ao perceber que para ele, aquele casamento não passava de uma união política, mas para ela, significava muito mais do que isso. Mesmo sentindo uma pontada de decepção, ela se esforçou para manter um sorriso aberto enquanto agradecia pela compreensão dele.
Ele apenas acenou levemente com a cabeça, antes de voltar sua atenção para inspecionar os dentes do cavalo. Contendo um suspiro, Ayla pousou a mão sobre o braço de Varkas, forçando-o a olhar para ela. Em seguida, disse que sabia o quanto ele estava ocupado, mas perguntou se poderia lhe dedicar um pouco de tempo, pois havia algo que desejava entregar antes da viagem. Quando finalmente chegaram aos jardins do palácio, Ayla retirou um lenço e o entregou para Varkas, explicando que havia bordado nele o brasão da família Siercan. Ela comentou que era tradição uma noiva presentear o noivo com um lenço feito à mão antes de uma viagem, embora naquele caso os dois fossem viajar juntos. Varkas interrompeu as palavras confusas de Ayla ao comentar que aquilo era um presente generoso. Ele aceitou o lenço, e um leve sorriso surgiu em seus lábios ressecados. O peito de Ayla se encheu de emoção ao ver aquela pequena reação de Varkas, mas naquele mesmo instante, passos apressados começaram a ecoar não muito longe dali. Ao virarem a cabeça, os dois viram um homem vestindo o uniforme da Guarda Imperial atravessar rapidamente o Jardim dos Fundos. O cavaleiro fez uma breve reverência para Ayla antes de se dirigir a Varkas em um tom urgente, informando que Sua Majestade exigia sua presença imediatamente. Ayla percebeu imediatamente quem estava por trás daquela convocação. Ela sabia que era Senevier. Ela mordeu o lábio. A peregrinação iminente já havia sido autorizada pelo Conselho, e seu noivado com Varkas também vinha sendo há muito tempo cogitado pelos nobres conservadores que apoiavam o príncipe herdeiro. Quaisquer que fossem os planos daquela mulher, era tarde demais para impedi-los, mas Ayla não conseguia se livrar daquela sensação sinistra. Aquela mulher passou anos tramando para semear a discórdia entre Garys e Varkas, até chegou ao ponto de desafiar o próprio grão-duque de Siercan, mantendo Varkas acorrentado a Thalia por 7 anos inteiros após sua investidura. Certamente ela estava tentando influenciar o imperador novamente, para perturbar os planos do imperador. Ayla decidiu acompanhar Varkas, e ao entrar na câmara de audiências do imperador, endireitou imediatamente as costas ao contemplar o homem que detinha todo o poder do reino, e a mulher posicionada ao lado dele. O rosto de seu pai permanecia tão solene quanto de costume, mas os pensamentos de Ayla cessaram abruptamente no momento em que seus olhos encontraram Senevier. Ao ver a imperatriz envolta por um brilho dourado quase intimidante, uma sensação de desespero tomou conta dela imediatamente. Ayla não conseguia compreender como aquilo era possível. A cada ano que passava, Senevier parecia se tornar ainda mais bela, uma beleza quase assustadora. Sempre que a encarava, a história do demônio dourado surgia em sua mente, fazendo-a se recordar imediatamente de uma antiga fábula. Era uma vez 2 irmãos que se amavam acima de tudo, mas um demônio, que odiava tudo que era bom, tentou separá-los. Ele deixou cair um enorme pedaço de ouro em seu caminho, e cegos pelo brilho, os irmãos brigaram por ele até que, por fim, se mataram. Na primeira vez que Ayla viu Senevier, pensou, o demônio assumiu forma humana para nos destruir com seu brilho dourado. Seu brilho cegou um soberano outrora honrado, arruinou a vida de outra mulher, e condenou Ayla e seu irmão a vidas mergulhadas em tristeza e humilhação. E não foi só isso, o demônio chegou a gerar um filho, ameaçando a posição do próprio Garys. Seu olhar se desviou para o menino que estava ao lado da imperatriz, Arus Roengirta, o segundo príncipe. Sempre que olhava para aquela criança, Ayla era tomada por um pavor intenso. Ela não conseguia entender por que Garys se irritava mais com a insignificante Thalia do que com aquele irmão mais novo, que possuía um direito legítimo ao trono. Ayla via Thalia apenas como um incômodo, uma cicatriz persistente do passado, não como uma verdadeira ameaça. Por essa razão ela conseguia até tolerar a pequena maldade da garota. Mas Arus era diferente. Ela sabia que muitas pessoas dentro do palácio estavam encantadas pelos olhos inocentes do rapaz, e que alguns, inquietos com o temperamento explosivo de Garys, começavam a depositar nele esperanças silenciosas. A voz grave do imperador despertou Ayla de seus pensamentos, ao questionar o motivo da demora em prestar as devidas homenagens. Rapidamente, ela fez uma reverência graciosa, e explicou que havia seguido Lord Siercan porque desejava ver a face de Sua Majestade, pedindo perdão por ter chegado sem aviso prévio. O imperador Vitrus Roen pediu que Ayla levantasse a cabeça, e afirmou que ela poderia se apresentar diante dele sempre que desejasse. Sua voz soava incomumente suave, talvez fosse culpa pela esposa que havia traído, pois desde sempre, ele demonstrava uma indulgência especial ao tratar Ayla. Contendo a própria amargura, Ayla baixou a cabeça respeitosamente e agradeceu a Sua Majestade pelas palavras gentis. Senevier disse que aquilo acabava sendo conveniente, já que a primeira princesa teria de descobrir aquilo cedo ou tarde, por isso acreditava que seria melhor explicar tudo naquele mesmo instante, diante de todos. Um silêncio pesado tomou conta da câmara até que o imperador finalmente falou, que havia convocado todos ali para informar que os planos da peregrinação haviam sofrido uma mudança. O imperador se dirigiu a Varkas e avisou que Thalia acompanhará a peregrinação, então instruiu ele a designar guardas adicionais para ela e providenciar todo o equipamento necessário para a viagem. Ayla ficou paralisada ao ouvir aquelas palavras inesperadas, e sem conseguir esconder a surpresa, rebateu imediatamente, questionando se não era costume uma dama da família imperial realizar a peregrinação apenas quando estivesse prestes a se casar. Então perguntou por que estavam enviando Thalia justamente naquele momento. Senevier respondeu com leveza, que Thalia talvez pudesse se casar em breve.
Ayla franziu a testa. Até aquele momento, ela jamais tinha ouvido sequer um rumor sobre qualquer proposta de casamento envolvendo Thalia. Não importava se ela tivesse nascido ilegítima, Thalia ainda era uma princesa imperial registrada nos arquivos da família. Tal casamento não poderia ser arranjado sem que a notícia se espalhasse. Claramente, essa conversa era um pretexto frágil, inventado apenas para arrastar Thalia consigo, mas antes que Ayla pudesse dizer mais alguma coisa, a voz fria de Varkas cortou o ar, ao dizer que parecia um momento bastante oportuno para que uma união desse tipo fosse arranjada. Senevier manteve a serenidade e a compostura enquanto respondia que a Casa Imperial estava sendo agraciada por uma sequência de acontecimentos felizes, e que por isso não via motivo para considerar aquilo algo ruim. Ela explicou que a proposta de casamento havia surgido recentemente, e que nenhum noivado formal havia sido estabelecido até o momento, mas revelou que tanto ela quanto Sua Majestade enxergavam a possibilidade com bons olhos. Um sorriso de escárnio surgiu nos lábios de Varkas, e ele perguntou se poderiam ao menos saber a identidade daquele pretendente sortudo. Senevier respondeu com um sorriso amável, afirmando que Varkas provavelmente já havia ouvido falar dele ao menos uma vez. Ela revelou que o pretendente era o chefe da casa do Conde Serian Verden, e acrescentou que a carta formal de proposta havia chegado apenas alguns dias antes. Ayla quase deixou escapar uma gargalhada ao ouvir aquele nome. O Conde Serian era conhecido como um dos seguidores mais fervorosos da Imperatriz, e havia rumores de que no passado ele foi o amante mais duradouro de Lady Taren. A ideia de vê-lo casado com Thalia lhe pareceu repulsiva. Para Ayla, era absurdo imaginar uma mãe disposta a entregar a própria filha a um homem com aquele histórico, e mais absurdo ainda acreditar que Thalia aceitaria tal decisão sem resistência. Com um tom seco e definitivo, o imperador ordenou que os preparativos para a viagem fossem concluídos o mais rápido possível, deixando claro que a discussão estava encerrada. Varkas, com uma expressão indecifrável, olhou para o seu soberano em silêncio antes de se curvar profundamente. Ayla, surpresa com a facilidade com que ele concordou, apressou-se a segui-lo depois de fazer uma reverência protocolar ao pai. Assim que deixaram o salão, Ayla questionou se Varkas realmente pretendia levar Thalia com eles, afirmando que o suposto casamento não passava de um pretexto, e que Senevier estava tramando algum plano terrível por trás daquela decisão. Sem dúvida, respondeu ele friamente, descendo as escadas com passos calculados. Por um instante, Ayla ficou completamente atordoada com a resposta, então questionou se aquilo era tudo o que ele tinha a dizer, e perguntou-se mesmo sabendo que a Imperatriz poderia estar usando Thalia para algum propósito sombrio, se ele simplesmente pretendia permitir que aquilo acontecesse. Varkas parou e se virou para Ayla, perguntando friamente o que exatamente ela esperava que ele fizesse, se ela realmente esperava que ele desobedecesse a uma ordem direta de Sua Majestade. Ao encontrar aquele olhar gélido, Ayla estremeceu, percebendo tarde demais que havia levado a paciência dele ao limite. Ayla ainda tentou se explicar, mas Varkas a interrompeu, afirmando em um tom firme que Sua Majestade era o soberano daquele império e que havia jurado servi-lo. Por essa razão, declarou que a obediência sempre foi seu único caminho, e questionou se não era exatamente esse o papel que a própria família real sempre esperou de homens como ele. A aspereza inesperada das palavras de Varkas deixou Ayla completamente paralisada. Ele a encarou em silêncio por mais alguns instantes, depois se virou e continuou andando. Ao vê-lo se afastar sem a menor hesitação, um medo repentino tomou conta de Ayla. Movida pelo mesmo impulso que tantas vezes tivera na infância, ela correu até ele e o abraçou pela cintura firme. Ela pediu desculpas, explicando que havia falado daquela forma por medo, e implorou para que ele não a tratasse com tanta frieza. Com um leve suspiro, ele se virou e a envolveu delicadamente em seus braços, murmurando que ela não tinha nada a temer, garantindo que independentemente dos planos da Imperatriz, nenhum mal lhe aconteceria. Ayla ergueu o olhar para o rosto dele, a tempestade de emoções que a consumia se acalmou. Varkas podia abalá-la com tanta facilidade, e em seguida acalmá-la com poucas palavras. Diante dele, seu orgulho de princesa, sua dignidade, até mesmo sua autoridade não significavam nada. Enquanto afastava algumas mechas de cabelo para trás da orelha de Ayla, Varkas relembrou que havia jurado à falecida Imperatriz protegê-la com todas as suas forças, e garantiu que ela não tinha motivo para temer. Ela estudou o rosto dele por um longo tempo antes de finalmente assentir. Enquanto esse homem estivesse do lado dela, não havia nada a temer, absolutamente nada. No entanto, agarrando-se ao abraço frio, que nunca aqueceu ela em todos os anos que compartilharam, Ayla olhou desesperadamente para os olhos azuis pálidos que pareciam nunca encontrar descanso. Ayla não conseguia entender o que Varkas estava vendo, o olhar dele permanecia vazio e distante, sempre vagando por algum lugar inalcançável, como se sua mente estivesse presa a algo muito longe dali. E por hoje é só. Se você gostou da obra e quer a continuação, me avise nos comentários escrevendo A Princesa Renegada. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar as novas partes. Muito obrigada por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.